sobre a Trindade, que foi Ana Cardoso, né, sua filha. Poderia me falar sobre a Trindade? Cara, eu acredito. Tem muitos que não acreditam, O que é a Trindade? né? Eu não sei o que O é. que eu acredito, né? A Trindade é Pai, Filho e o Espírito Santo, né? Eu acredito nisso. No caso, ele acredita... Que Deus é o Pai, Jesus como o Filho e o Espírito Santo. Aguinaldo, é porque é o seguinte, eu vou dar um Eu exemplo. acredito na ideia de Trindade de 3 pessoas. Tem pessoas que não acreditam nisso, acham que é um só. Eu conheço pessoas que acreditam que é só dois, Que é só Deus e Jesus. Jesus. Tem pessoas que acreditam que os três são Só só, um só. Jesus, Deus e... Agora, E o tem Espírito Santo pessoas, é uma só. tem pessoas que acreditam que os três são diferentes. Cara, e aí? Bom, eu acredito assim, né? Eu acredito que Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo. Por que eu acredito nisso? Quando Jesus esteve aqui na Terra, né? Ele se referia a Deus como o quê? Como Pai. Para mim, na minha mente, até agora não consegue entrar que Jesus é o próprio Deus e está dizendo para as pessoas aqui, olha, lá no céu tem um Pai, sendo ele mesmo, o Pai. Quem falou com o Tasso? Foi o Espírito Santo, não foi? Com Paulo, Pai. Jesus. Não. Na hora que ele está vindo e fica cego. Jesus. Bom, lá diz que foi o próprio Cristo. Dá a entender que foi o próprio Jesus que falou diretamente com Paulo. É porque assim, é meio estranho, né? Quando a gente via Jesus orando ao Pai, ele orando a ele mesmo. Então, é isso que na cabeça não entra. Como é que eu... Vamos lá, pensar. Eu sou Jesus e eu mesmo sendo Deus, e eu estou dizendo para as pessoas, olha, o meu Pai que está no céu, sendo que se essa pessoa é ele mesmo, como assim? Na minha cabeça, tem lógica. eu não consigo entender isso. Né? Que ele próprio é Deus se apresentando como de Jesus, dizendo que ele tem um pai e que ele é filho. Porque se ele está dizendo que ele tem um pai, dá a entender que ele é filho. Ele está na condição de filho. Aguinaldo, tem até um discípulo de Jesus chamado Estevão, que quando ele prega, ele vai ser apedrejado. Antes dele ser apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus à direita de Deus. Então ele viu dois, né? Viu dois. Então, se Jesus é o mesmo Deus, então como é que ele está vendo dois? E quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é um ser, né? Aí uma coisa que eu gosto muito da interpretação de Joadson, né? E é polêmico, né? É polêmico, mas eu não quero criar polêmica, né? Polêmica. Porque a ideia do Espírito Santo de ser como se fosse... Né? Não é dizendo que o Espírito Santo é feminino, mas é a ideia original da palavra, né? Que seria assim, na Trindade, seria o pai, filho e esposa, a ideia de família, né? E eu não tenho problema com isso, de entender dessa forma. Tem pessoas que talvez isso seja um escândalo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de interpretar dessa forma, se quiser, né? Mas eu acredito em 3 pessoas. No caso, você acredita que o Espírito Santo... Porque assim, a palavra Espírito, se eu não me engano, é feminino. Aí você acredita que o Espírito é como se ele representasse a mulher. Sim. É interessante, né? Porque, por exemplo, Deus criou homem, mulher e filho. De onde ele tirou a ideia de fêmea, né? Então. E assim, eu vou deixar uma interrogação no ar, é o seguinte... Quem foi até Maria foi o Espírito Santo, que Maria gerar o Filho de Deus. Curiosidade, foi logo o Espírito Santo. Que gerou, né? Diz que é a obra do Espírito Santo, né? Geralmente quem gera o filho é a mãe, a mulher. Também tem até uma passagem, né, no Velho Testamento que fala que Deus, né? Quantas das vezes eu quis ser como uma galinha, que é feminino, juntar os pintinhos. Eu só estou deixando uma interrogação no ar, não estou dizendo nada. Então, eu entendo assim, né? Que são 3 seres. Né? São 3 seres espirituais que trabalham no mesmo propósito, com respeito à humanidade. Né? Já que você falou sobre Joadson, né? Inclusive Joadson comentou aqui, quando você estava falando de filho, né? Jesus é chamado de único filho, somente depois da sua morte fomos adotados por Deus. Isso, justamente, Paulo fala em Efésios, né? É depois da ressurreição de Cristo, que aí Cristo vai dar essa oportunidade aos seres humanos, e agora
se tornaram também filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito de Deus, Na sua crença, como é que se torna filho de Deus? através do nascimento. Tem que ser batizado. Só dessa forma. Só dessa forma. Bom, não é na nossa crença, é o que está na Bíblia. É por isso que Efésios, acho que Efésios 1:5, né, fala que ele nos adotou por meio de Jesus. Isso, fomos adotados por meio do filho dele. Por isso que Jesus mandou um novo nascimento. Então veja como uma coisa bate com a outra. E aí se encaixa também com o que João falou, né? Que Jesus falou que os filhos de Deus não nascem da maneira natural, mas nascem do Espírito. Então, assim, todos os seres humanos é criação de Deus, Não tenha dúvida disso. né? É criação de Deus. Mas direito de dizer, de encher a boca e dizer, eu sou filho de Deus, é o que eu dizia. E terminei descobrindo através das escrituras aí, né? Bom, se as escrituras dizem isso, eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz. Então, eu digo, não, eu estava enganado, né? Não era filho de Deus como eu pensava, não. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, abandonar, né, o que eu ando fazendo de errado, que Deus das escrituras está errado, para começar uma vida nova diante de Deus.